Se os amigos estão lembrados, há poucos dias atrás o presidente Donald Trump recebeu Nancy Pelosi na Casa Branca e foi uma recepção e uma reunião bastante acalorada. Lá pelas tantas, Nancy Pelosi levantou-se de sua cadeira, deu de dedos em Donald Trump e foi embora. Largou a reunião no meio. Durante a reunião, que tratava, entre outras coisas, da saída dos Estados Unidos da Síria, Donald Trump fez fortes críticas ao seu ex-conselheiro de segurança, general James Mattis. Disse, naquela oportunidade, Donald Trump, que Mattis era fraco. Se ele ouvisse James Mattis, teria levado 2 anos para liquidar o Estado Islâmico, o ISIS, porque foi o prazo que Mattis lhe deu. Em 2 anos seria possível derrotar o ISIS. E Trump disse: eu fiz a coisa do meu jeito e derrotei o ISIS em 1 mês. Bem, em relação à reunião, muito pouco a se acrescentar, mas nesse momento o interessante é notar que Donald Trump voltou as suas baterias contra um aliado, contra alguém do Partido Republicano que o serviu na Casa Branca, um general considerado herói de guerra, um general respeitado por toda a área militar, de muita experiência, mas mesmo assim Trump preferiu atacá-lo ao invés de defender os motivos, as reais razões por sair da Síria. Bem, por que Trump, ao invés de atacar os democratas que querem tirar-lhe o poder, naquele momento, tirar-lhe do poder, porque naquele momento preferiu atacar um ex-aliado ou um companheiro de partido? Porque dos democratas não se pode esperar nada além do que fogo, mas o problema é que Trump estava recebendo e está ainda, agora um pouco em menor quantidade, também fogo amigo. Tudo porque existe um racha no Partido Republicano e também no modo de pensar de muita gente da área militar. E isso tem perturbado mais a Trump do que os ataques dos democratas. Perturba-lhe mais as críticas internas do que as externas. Mas por que os republicanos, muitos deles, como o James Mattis, como o John Bolton, têm criticado fortemente Donald Trump? Porque existe hoje, no Partido Republicano, 2 modos antagônicos de pensar a América, de pensarem-se a si mesmos. Os mais conservadores da ala de James Mattis sustentam e continuarão sustentando a ideia de que os Estados Unidos têm o dever, têm a obrigação de ser xerife do mundo. Os Estados Unidos têm que manter a hegemonia por conta de seu incomparável poder bélico e manter o rumo. Esta é uma ala dos republicanos. A outra ala, aquela com a qual Trump namorou e tem namorado desde o começo do segundo ano de mandato, não quer os Estados Unidos mais como o xerife do mundo, por várias razões. Mas, via de regra, está aí a divisão. E essa divisão precisa ser superada imediatamente, porque tanto os republicanos da ala dos militares, ou mais conservadores, ou mais falcões, como se queira, e os mais ligados a Trump, já perceberam que o jogo é bruto e que Trump corre risco, sim, ou melhor, o Partido Republicano corre o risco de ter um presidente impeachmentado e ter que ver um presidente ainda não preparado assumir o lugar até o final do mandato. Ninguém na ala republicana quer isso, ninguém do Partido Republicano, no fundo, quer isso. Então, o momento agora, que já parece crítico, parece perigoso, é de união, mas para que os republicanos unam-se,
é preciso aparar as arestas. E é aí que a coisa complica. As arestas não serão aparadas sem o retorno dos Estados Unidos a uma política agressiva, estou dizendo entre aspas, no resto do mundo, na geopolítica. Porque os defensores dessa posição americana hegemônica não arredarão pé. E quem mais tem a perder hoje com a divisão interna no Partido Republicano é Donald Trump, porque é o dele, em primeiro lugar, que está na reta. Então, Trump está pensando, sim, seriamente em ceder. Bem, isso tudo é uma introdução. O que realmente, o subsídio que nós temos para essa análise vem de uma publicação de um professor republicano chamado Jason Castillo. Jason Castillo dá aula numa universidade do Texas, numa disciplina chamada Escola Bush para Governo, Escola de Governo George Bush. Ou seja, Jason Castillo é um homem ligado aos Bush. Ele também é funcionário público no Texas, que é da família Bush, já fez parte também do Conselho de Segurança e fez uma matéria justamente para elencar ou demonstrar os pontos em que esta ala republicana ligada aos Bush diverge da ala ligada do general James Mattis e de todos os falcões que querem os Estados Unidos presentes nas várias regiões do mundo. Bem, tudo começa, esta matéria que está aqui no National Interest, começa analisando o último livro, esse que vocês estão vendo aqui, o último livro do general James Mattis. Ele lançou em parceria com Bing West. O livro chama-se Call Sink Shells, Learning to Lead. Minha tradução é péssima, mas seria mais ou menos algo como se há uma indicação de caos, tente liderar, liderar a situação, algo mais ou menos do gênero. A minha tradução não é muito boa, mas seria mais ou menos isso. Mantenha-se líder quando tudo indica o caos, vamos dizer assim, para deixar barato. Bem, nesse livro, o general Mattis expõe exatamente o que pensam os republicanos que querem a hegemonia dos Estados Unidos. E isso reconhece Jason Castillo na sua matéria. Os Estados Unidos, para James Mattis, tem que ser, sim, o xerife do mundo, porque tem capacidade bélica para isso, tem uma força superior a todos os demais países, precisa manter-se no rumo, sem arredar pé, e mudar as mentalidades nos lugares em crise onde chegam. É isso mais ou menos o que, em linhas bem gerais, o que defende James Mattis. Para essa outra ala dos republicanos, isso é coisa do passado, é preciso enterrar o passado, porque o que se aplicava no passado não se aplica mais agora, no presente, como diz Jason Castillo. Para ele, James Mattis está errado porque hoje, para manter posições em todas as regiões do mundo, custa muito caro para os Estados Unidos. Já não é mais possível pensar nisso, pelo menos em termos econômicos. E aí ele cita alguns exemplos de fracasso nessa área, como, por exemplo, o Afeganistão. Os Estados Unidos ocuparam o Afeganistão e agora estão se retirando do Afeganistão sem nenhum lucro, sem ter conquistado, ou melhor, sem ter modificado o modo de pensar do povo do Afeganistão, ou seja, está saindo
com uma mão na frente e outra atrás, só teve prejuízos. Então, ele usa esse exemplo como argumento para dizer que o mundo mudou e já não se pode, os Estados Unidos não podem mais ficar aí gastando dinheiro para defender essa posição hegemônica de xerife do mundo. Acontece que, do outro lado, James Mattis sustenta o seguinte: no Afeganistão não deu certo porque, para transformar uma mentalidade corrompida por anos de corrupção ou de comunismo, seja lá o que for, é preciso paciência e tempo. As coisas não se resolvem em menos de 40 anos. Só que é preciso, para que esta transformação ocorra num período longo de 40 a 50 anos, permanecer no país. Fazer com que a presença americana no país faça a mudança cultural. E, para isso, é claro, James Mattis diz, é preciso tempo. Então, para manter a hegemonia, os Estados Unidos devem, sim, fazer-se presente nos lugares críticos, mas não apenas para resolver um problema esporádico, sazonal. É preciso chegar num determinado ponto crítico, como foi, por exemplo, o caso da Coreia do Sul. Ele usa isso como um exemplo bem-sucedido, e permanecer lá, manter lá, naquele país, um grande número de tropas para, aos poucos, acabar influenciando aquele povo com o modo de vida americano, com a democracia americana, com a cultura americana e assim por diante. Bem, disso nós sabemos bem. Nós temos aqui o professor Olavo que nos tem explicado isso há muito tempo. Não se muda uma mentalidade da noite para o dia. Leva-se gerações para isso. O Brasil, por exemplo, o professor Olavo diz, elegeu um presidente sem uma base de apoio. Ele está sozinho nessa luta. Ele esperava isso lá na frente, daqui a alguns anos, quando houvesse primeiro uma boa militância, uma militância forte, coesa, para sustentar o presidente. E isso demanda tempo, isso leva tempo. As coisas não são feitas assim. É essa mesma ideia de James Mattis. Para mudar uma mentalidade revolucionária de um país, de um povo, é preciso permanecer entre eles por muito tempo. É claro que isso custa dinheiro. Mas vejam o caso da Coreia do Sul. Quando os Estados Unidos, há 60 e poucos anos atrás, entraram definitivamente na Coreia do Sul para defendê-la do comunismo, a Coreia do Sul era um país atrasado, pobre, miserável quase, em algumas regiões. Não tinha um desenvolvimento, uma infraestrutura que lhe permitisse ela defender-se dos ataques da Coreia do Norte. Não tinha cultura, não tinha escolas, não tinha universidades desenvolvidas. E os Estados Unidos gastaram muito dinheiro com a Coreia. Mas depois, principalmente dos anos 80 para cá, o retorno foi monstruoso. Hoje, aquele país que era paupérrimo, pobre, atrasado, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. E a relação comercial entre esses dois países é gigantesca. Então, tudo que se investiu no passado ganhou-se com lucro em pouco tempo, depois de vários anos de mudança de mentalidade. Essa é a defesa de James Mattis. O ponto fundamental agora é a retirada dos Estados Unidos da Síria, do Afeganistão, mas principalmente da Síria, porque na cabeça de Jason Castilho, aquilo tudo lá é um problema para os Estados Unidos, é uma despesa muito grande, é um perigo para os cidadãos americanos que vão servir lá naquela região, e o retorno quase nenhum. Acontece que James Mattis pensa de modo muito objetivo. Os Estados Unidos precisam ficar naquela região por uma razão muito simples, muito simples. Se ele não ocupar o espaço, esse mesmo espaço será ocupado por outra potência.
Essa é a coisa mais óbvia do mundo. E, de fato, nós estamos vendo aí a Síria sendo ocupada principalmente pela Rússia. Na Venezuela é outro caso notório. Os Estados Unidos abandonaram a Venezuela. Deixaram Hugo Chávez subir ao poder, como aconteceu no Brasil. Não houve jamais interferência americana, nem na Venezuela, nem no Brasil, quando a esquerda começou a fundar os seus alicerces para a tomada do poder. Os Estados Unidos não estavam nem aí para o seu quintal, para a área de serviço, o fundo da casa. Deixaram a coisa correr solta. E aí o que aconteceu? Outro ocupou o lugar. Chávez governou com os cubanos, com a inteligência cubana. Depois vieram os russos, e os russos estão lá até hoje, sustentando o narco-regime de Nicolás Maduro. Na Bolívia, a mesma coisa. No Brasil, a mesma coisa. O PT subiu ao poder, Fernando Henrique subiu ao poder, preparou o caminho para o PT, sem predador, sem interferência, e o PT acabou financiando, ressuscitando Cuba, que não tinha dinheiro mais para se manter nas pernas. Financiou o Foro de São Paulo e estava muito próximo de fazer do continente um bloco comunista. A mesma coisa aconteceu na Argentina, e esse é o problema da ala lá dos republicanos de James Mattis. Se os Estados Unidos não ocupam o espaço é ocupado pelos russos. E aí vem a questão, mas até quando os russos se manterão ocupando essas regiões, se alastrando pelo mundo? Isso também pode gerar um calcanhar de Aquiles. Quem cresce muito rapidamente não se sustenta por muito tempo. Pois é, acontece que o modo de ocupação russo e chinês é predador. Eles não estão ali esperando o amadurecimento do povo com paciência para depois criar um grande mercado e desse grande mercado estabelecer relações comerciais lucrativas. Não, os russos e os chineses não pensam nisso. Eles chegam no local e sustentam-se com as riquezas do próprio local. Levam tudo o que podem lá para a matriz e vão se mantendo. E o povo que vai buscar comida no lixo e água no esgoto se quiser. É isso. Os russos e os chineses não têm o compromisso norte-americano de terem paciência, de ocuparem uma região e manterem-se lá naquela região até ver a mudança, a transformação de um povo primitivo, vamos dizer assim, num povo capacitado tecnologicamente, culturalmente, intelectualmente e tudo mais, para depois fazer-se parceiro nas atividades comerciais, como é o caso da Coreia, como é o caso do Japão. A ocupação americana é uma ocupação que visa a transformação da mentalidade e depois grandes parcerias comerciais. Portanto, ela é sempre de longo prazo. Ocupação russa e ocupação chinesa é ocupação pela ocupação. Chegou lá, é meu. Cadê a riqueza aí? Está aqui, então me dá para mim. Isso os Estados Unidos não fazem. E por não fazerem, é claro que precisam de uma grande reserva sempre para isso. E essa reserva normalmente vem da indústria bélica, vem do petróleo e tudo mais. E é aí que as coisas estão mudando, porque é aí também que entram os globalistas. Petróleo? Vamos mudar a matriz. Vender armas? Chega de ocupar lugares para vender armas e destruir os povos. Claro que tudo isso aí é muito de pirotecnia, é muita conversa. Mas o gargalo vai fechando. Os governantes vão se constrangendo, como é o caso de Donald Trump, acabam recuando, cedendo espaço, e aí Rússia, China, Irã, Turquia fazem a festa. A queda de braços está dada, mas tem que terminar rapidamente, como disse.
é a pele de Donald Trump que está em jogo e o futuro, a continuidade política dos republicanos daqui para frente. Se os republicanos perderem agora, os democratas sobem no poder e depois para largar o osso vai ser muito difícil. Eles fora do poder já são carne de pescoço, imaginem de novo na presidência o que seria. Então é hora de aparar as arestas. Mas para isso, repito, Donald Trump precisa ceder e voltar para a Síria. E quem sabe até vir aqui e tirar Maduro do poder à tapa. Bem, eu acho que aí é pedir um pouco demais. Mas é preciso mudar a política externa. Donald Trump é maravilhoso internamente, mas é péssimo externamente. E é aí que mora o perigo. É daí que nasceu todo esse imbróglio, todo esse problema para ele dentro dos Estados Unidos. Ele tem inimigos naturais, os democratas, os globalistas, mas tem também agora os insatisfeitos dentro da própria casa. Já está dando sinais de mudança. Atenção, Donald Trump já está dando sinais de mudança. Essa é a outra interessantíssima matéria publicada ontem, dia 31, no mesmo think tank The National Interest. Essa matéria é assinada por Seth Franzman, um judeu, certamente, e diz o seguinte: Donald Trump pode estar se preparando para um impasse com o Irã sobre a Síria. Vou ler rapidamente um parágrafo. Ele diz o seguinte: a política dos Estados Unidos sobre a Síria está em uma montanha russa, nesse mês de outubro que terminou ontem. Não está claro o que virá a seguir, porque as opções atuais variam desde a retirada de parte da Síria até a saída de todo o leste da Síria, até o aumento de níveis de número de tropas nas áreas que estão localizadas nos campos de petróleo. O presidente Donald Trump consulta apenas uma pequena equipe sobre questões sírias e a política dos Estados Unidos permanece compartimentada entre o Pentágono e o Departamento de Estado. Uma coisa está clara na Casa Branca: os Estados Unidos agora querem garantir o petróleo, por uma questão econômica mesmo. No mesmo dia em que Trump anunciou que um ataque norte-americano matou o líder do ISIS, Abu Bakr, o presidente também respondeu a perguntas sobre seus tweets que indicavam que os Estados Unidos iriam garantir campos de petróleo na Síria. Ele disse que o petróleo era tão valioso por várias razões que alimentou o ISIS e ajudou os curdos. Isso pode nos ajudar porque também deveríamos levar algum. Trump disse que pode trabalhar com uma empresa americana de petróleo para desenvolver infraestrutura. Por enquanto, os Estados Unidos estão, entre aspas, protegendo o petróleo, mas atenção, tem algo mais do que isso. Agora, diz o autor da matéria, isso não significa que não faremos um acordo em algum momento, ele cita Donald Trump. A parte fazer acordo da declaração de Trump, clássica, é o tipo de política que sustenta esse governo, que tende a ver a política externa como transacional. Isso incluía a política dos Estados Unidos de pressão máxima contra o Irã, que evitou a ação militar em favor de sanções econômicas. O governo Trump não quer uma guerra com o Irã, apesar dos comentários que foram retratados na Casa Branca. A saída do conselheiro de Segurança Nacional John Bolton em setembro reduziu as chances de conflito com o Irã. Foi Bolton, com o secretário de Estado Mike Pompeo, que aumentou a retórica em maio, mas os supostos ataques ao Irã, os ataques do Irã contra petroleiros, o avião que foi abatido, o avião não tripulado, colocaram os Estados Unidos numa posição bastante difícil. Bem, a matéria segue dizendo, fazendo um relato dos acontecimentos, até o ponto em que os Estados Unidos decidiram então ceder à pressão
e manter um efetivo na Síria com essa desculpa de cuidar do petróleo. Bem, os Estados Unidos estão ocupando uma base desértica próxima da Jordânia, próxima de Israel, portanto. E nada justifica a presença lá em relação ao petróleo. Donald Trump deixou uma reserva na região, segundo o artigo, para uma eventualidade. Se a pressão dos próprios republicanos for muito grande e se o seu pescoço político estiver muito próximo da corda, Donald Trump pode reverter novamente toda a sua decisão em relação ao Oriente Médio e dizer abertamente ao Irã que, se mexer com Israel, mexerá com os Estados Unidos. É por isso que ele, Donald Trump, escolheu esta nova base, esta base um pouco inusual, fica basicamente no meio de um deserto, mas próxima à Jordânia, próxima às colinas de Golã e, portanto, próximas a Israel. Um ponto muito estratégico, mas não para cuidar do petróleo, estratégico para mostrar os músculos ao Irã, caso queira o Irã ameaçar Israel. Então, aí está um indício de que Donald Trump pode ceder sim à queda de braço, pode ceder pelo menos a essa vontade da ala republicana que quer ver os Estados Unidos ocupando aquele espaço para, primeiro, mudar a mentalidade odiosa em relação a Israel, mas fundamentalmente para defender Israel. Porque se os Estados Unidos perderem Israel, coisa que jamais acontecerá na região, bem, aí o preço que o mundo inteiro pagará será realmente muito alto. Tudo isso conta hoje, está pesando na decisão de Trump. Mas por quê? Porque o impeachment está ficando sério. Então, meus amigos, esse é o lado bom do impeachment. Pode unir os republicanos e pode devolver aos Estados Unidos aquele vácuo deixado para que Rússia, Irã, Turquia fizessem a festa. O problema é segurar a onda dos globalistas, que estão muito fortes, cantando de galo e, segundo eles, cheios de denúncias para dar. Até depois.